Estendam vossas mãos aqui, por favor, igreja. Isso. Soberano Deus, nós queremos te entregar, Pai amado, as tuas servas, as tuas filhas, Senhor, para que tudo quanto elas forem a dizer nesse lugar venha de ti, Pai amado. Senhor Jesus, não permita que o inimigo as faça tropeçar em palavras, Senhor Jesus, mas que a graça do Senhor, meu Pai, venha sobre elas e elas sejam cheias do Espírito Santo para dizer, meu Pai, tudo quanto vai no coração do Senhor, não da vontade delas, Pai amado, mas sim da tua, no nome do Senhor Jesus. Nós consagramos, meu Pai, a vida delas, Senhor Jesus, mais uma vez diante do teu altar. Entregamos a vida da Rosa, entregamos a vida da Elizabeth, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, que elas sejam ousadas, Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Que bênção. Não, celebra bem forte a vida da vossa irmã, amém? Celebra mesmo. Que bênção. Então, que Deus vos abençoe. Quem vai ser a primeira? Eu não sei. Vai ser tu? Que bênção. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Eu não sei se vocês trouxeram os vossos cadernos ou não. Quem não trouxe, há muita coisa que vais perder, porque quem escreve não esquece. E Deus começou a me ministrar 2 palavras para o dia de hoje. E eu não sabia qual é que eu ia pregar. Até que Deus testificou no meu coração através de uma ministração que eu ouvi. Então, o nome da minha pregação, ou o tema da minha pregação no dia de hoje é um toque na orla. Ou então, um simples toque na orla. Amém? Eu vou vos pedir que abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Amém. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 20. No caso é Lucas 8, desculpem, Lucas 8, sim. Lucas 8, a partir do versículo 42. Amém. Vou repetir mais uma vez. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 42. E passo a prosseguir, e assim diz a palavra do Senhor. Na minha Bíblia é um pouco diferente, então vou ler como está aqui. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro com seus companheiros disse... Dê mais um minutinho. Pedro com os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Porque senti que... E seguindo no versículo 46, assim diz: Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa história é uma história que aparece ou é citada na Bíblia durante 3 vezes. E eu vou pedir que tomem os vossos assentos, amém? Sim,
Essa história é uma história bíblica que eu acho que toda a gente conhece. Não tem como nós falarmos de mulher e muitas das vezes as pessoas não falarem da mulher de fluxo de sangue. Então, eu vos peço que no dia de hoje vocês estejam atentas para aquilo que Deus quer falar. Porque antes de eu vir trazer essa palavra, Deus falou comigo no oculto. E no livro de Mateus também, a partir do capítulo 9, o versículo 19, a palavra nos diz: e Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Na palavra do Senhor, na palavra do Senhor tem várias versões, ok? Os discípulos, decidiram escrever várias versões. Em alguns livros a história da mulher do fluxo de sangue é mais detalhada e em outros não é assim tão detalhada. E enquanto eu estava a meditar, isso antes do líder me falar que eu ia pregar, e enquanto eu estava a meditar, o Espírito Santo começou a falar comigo, um simples toque na orla. E eu fiquei, meu Deus, um simples toque na orla. Mas eu ouvi tantas pregações sobre a mulher do fluxo de sangue. O que é que existe de novo que eu ainda não conseguia enxergar? E eu orei, me fechei no meu secreto, orei e disse: Deus, me revela, porque eu quero saber o que aquela mulher tinha. Porque a palavra, quando nos fala que naquele momento, na cidade onde Jesus passava, Jesus era apertado por multidões. Eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas imaginem Jesus sendo apertado por multidões, ou imaginem-se a caminhar. Enquanto eu meditava, eu me imaginei a caminhar, um monte de pessoas a me apertarem, e eu fiquei do tipo, mas Deus, tinha muita gente a te tocar. Então, o que a mulher de fluxo de sangue tinha de diferente? Por que no meio daquela multidão, só simplesmente a mulher do fluxo de sangue chamou a atenção? E eu me questionei, que tipo de virtude é essa? Porque eu quero ter também. Eu não sei se vocês estão a me entender, mas vamos caminhar, amém? E o Senhor me fez imaginar a caminhar ali, mas também me fez imaginar o que a mulher do fluxo estava a passar. Para nós que somos mulheres e temos o nosso período menstrual, é muito chato, pelo menos o meu é horrível. Mas eu fico a me questionar, se durante 7 dias ou 6 dias nós já choramos, porque dor é dor, imaginem durante 12 anos. 12 anos, não são 12 dias, 12 anos, todos os meses, todas as semanas. E eu fiquei a me questionar, meu Deus, mas o Senhor não me fez olhar para essa história para falar exatamente de cura, mas para falar do toque que impactou. Porque aquele toque dela impactou Jesus de tal forma que o Senhor ainda nos fala na sua palavra: de mim saiu poder. E eu fiquei, uau. E há outras versões de outras Bíblias que falam: de mim saiu virtude. Mas eu gostei mais da que diz: de mim saiu poder. E eu fiquei, meu Deus, o que ela tinha, ou qual era o mistério que ela tinha, que das vestes do Senhor ela tocou e simplesmente tirou poder. Você já sabe, você já consegue imaginar o que é alguém tirar de Jesus poder? Nos dias de hoje, nós se formos olhar para a igreja, às vezes é complicado. Nós ficamos, Deus, eu quero que o Senhor me utilize dessa forma, eu quero que o Senhor me utilize de tal forma. Mas existe um segredo. E eu fiquei, Senhor Jesus, qual é o segredo que ela carregava? Porque a palavra vai nos dizer que o Senhor disse que de mim saiu poder. Que tipo de poder? Ou o que ela tinha? Como é que ela buscava? E o Senhor me fez não olhar para a busca dela naquele momento, mas aquilo que ela estava a sofrer durante os 12 anos. E naquela época, ela era considerada uma mulher impura. Eu não sei se vocês sabem, mas é bom ler, amém? Ela era considerada uma mulher impura. E eu fiquei, meu Deus, durante 12 anos...
Isso até me fez lembrar da situação de Ana e Penina, que Penina humilhava a Ana. E eu fiquei, meu Deus, aquela mulher do fluxo de sangue, imagine ela andar pela rua e as pessoas terem nojo de lhe tocar, porque naquela altura declaravam que ela era impura. E o Senhor me fez ver, o tema é mulheres prováveis. Mas naquele momento, quando o Senhor me trouxe aquela revelação, ela era uma mulher improvável diante dos homens, diante dos olhos dos homens, mas não de Deus. E eu vou mergulhar mais um pouquinho, vou olhar um pouco nas minhas cábulas, mas é porque eu tenho que vos trazer o verdadeiro entendimento daquilo que o Senhor falou. Amém? E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu volto a repetir, é que em vários toques, só um toque chamou a atenção. Em vários toques, só um toque chamou a atenção. E eu venho vos questionar, como é que vocês têm tocado na orla de Jesus? Porque ela pela fé tocou. Mas quantas de nós, por vezes, por intermédio das situações, por intermédio dos problemas, não conseguimos tocar na orla do Mestre? Começamos a ouvir aquilo que o mundo diz, e nós sabemos que o Senhor nos chamou para ser sal desta terra, e sal não anda como se fosse qualquer uma. Ou seja, mulher, você não pode andar porque você não é qualquer uma. E eu me questionei, meu Deus, como assim ela está a andar? Eu lhe imagino ela andar, a padecer, mas a dizer, só com um simples toque eu serei curada. E quando ela fala, a palavra diz que ela tinha fé e disse, com um simples toque eu serei curada. Eu fiquei a me questionar, que tipo de declaração é que nós temos tido em meio às nossas situações? Porque foi necessário a mulher do fluxo se posicionar primeiramente e decretar, somente com um toque eu serei curada. E o Senhor, enquanto eu continuava a estudar, Ele me deu 3 pilares, ou 3 coisas importantes. A primeira dela é a declaração. Porque a história não vai nos falar primeiramente, vai nos falar que ela ouviu sobre a fama de Jesus. Então eu te questiono, o que os teus ouvidos têm ouvido ultimamente? Será que os teus ouvidos têm ouvido aquilo que é verdadeiramente Jesus? Porque naquela altura provavelmente ela não conhecia quem era, mas ela ouviu a fama de Jesus. E quando a palavra nos diz, ela ouviu, eu fico a me questionar. Imaginem, muitas das vezes nós estamos numa roda de amigas, amigos, às vezes tem aquela sentada familiar, etc. E naquelas conversas, existem muitas conversações, e eu me questiono, como é que a multidão naquela época estava? Porque a fama de Jesus chegou longe. E ela própria diz, se eu com um simples toque, eu lhe tocar, eu serei curada. E eu fiquei a me questionar, os nossos ouvidos têm que ouvir aquilo que é verdadeiramente Jesus. Eu não sei qual é o tipo de roda em que tu estás, mas eu te convido a se rever qual é o tipo de roda. A roda das amizades, a roda da família. Porque a palavra nos diz que ela ouviu. E depois que ela ouviu, eu tenho a certeza que nela foi gerada aquela curiosidade de saber quem é Jesus. Eu estou a ouvir que Jesus curou, que Jesus pode. Então nós nos questionamos, ok, se Jesus pode, quem é essa pessoa? Eu quero conhecer. E a palavra nos diz que ela foi até Jesus, porque ela ouviu, ela tinha curiosidade. E eu te questiono, eu gosto de fazer perguntas, então hoje vocês vão mesmo sair daqui cheias de perguntas. E eu vos questiono, ela ouviu e foi ter com Jesus. E quantas de nós temos ouvido falar sobre Jesus, mas ainda assim não conseguimos chegar até o Mestre? Às vezes o mundo te fala coisas e você começa a seguir a linha do mundo e não a linha de Deus. Eu aprendi que quando nós nos convertemos, nós já não somos mais nós mesmos, mas somos novas criaturas. Contramão aquilo que o mundo diz. E a palavra, um detalhe muito interessante que eu vi nesse livro de Lucas, é que a palavra nos diz que ela tocou na orla. E eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de saber o que é uma orla, porque noutras versões diz vestes, mas na minha diz orla. E eu fiquei,
o que é a orla? E enquanto eu pesquisava, eu percebi que orla, no caso, que se chama tzit, ou titze, significa orla em hebraico. E a orla era uma veste que naquela época os homens vestiam. Imaginem os homens não bem vestidos como vestidos, mas parecia um pouco um vestido. E eu fui pesquisar mesmo porque eu queria saber. E se vocês conseguirem ver aqui no talit, a orla literalmente eram esses fios assim. E eu achei interessante, eu disse, alguma coisa existe na palavra orla que eu ainda não descobri, mas eu quero descobrir. E enquanto eu fui pesquisando o que era a palavra orla, e me apareceu essa imagem, eu peguei o meu talit e disse, a mulher do fluxo de sangue tocou nisso e ficou curada. Mas não era qualquer orla, porque a orla tem um significado a nível espiritual. Quando nós falamos sobre Deus, nós não falamos sobre algo natural, mas sim sobre algo espiritual. E enquanto eu pesquisava o que era a orla, me apareceu o seguinte significado: obediência, santidade, identidade como povo separado, aliança com Deus. E no Antigo Testamento, no livro de Números, vocês podem encontrar melhor o significado da orla, ou o que era exatamente a orla, porque de certa forma não era qualquer pessoa que utilizava uma orla. E eu me questionei, se então a orla significa obediência em santidade, e naquela época chamavam a mulher de fluxo de sangue de impura, eu disse, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Vocês ainda não estão a entender, porque quem entendeu já anda na visão. Ela era considerada impura, e a palavra nos diz que orla significa santidade. Foi necessário ela tocar naquilo que é verdadeiramente a santidade. Vocês não entenderam, porque se vocês entendessem, vocês já estariam a gritar, meu Deus! Mas eu fiquei maravilhada quando eu vi na palavra que era santidade. E o Senhor me fez ver que naquele tempo ela era chamada de mulher impura, impura, impura. E foi necessário ela tocar na pessoa que era pura, a santidade em pessoa. E eu achei isso interessante, eu comecei a mergulhar. Vamos mais fundo, amém? E eu me questionei, ok, ela era decretada como impura pela sociedade, pelos homens, mas ela tocou nas vestes de alguém que era santo e que carregava a santidade em pessoa. Eu não falo sobre as vestes propriamente de Jesus, mas falo a nível espiritual. E quando a palavra nos diz que aquela mulher toca na orla, ela não toca simplesmente numa orla, mas ela toca na identidade de Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, Cristo nos transmite o que? Santidade. E nós já sabemos que temos que andar em santidade. E eu fiquei, meu Deus, uau. Mas ela não tocou só na santidade, mas ela tocou numa autoridade espiritual. Quando você toca em alguém que tem uma autoridade espiritual, pelos olhos da fé, a mesma graça, a mesma unção que está sobre aquela pessoa, ela também é derramada sobre ti. Mas para isso é necessário ter que? Fé. E eu fiquei, meu Deus, não foi um simples toque numa orla, não foi um simples toque numa veste, mas foi um toque numa autoridade espiritual. E eu vos questiono, no dia de hoje, quantas de nós temos tocado na autoridade de Cristo como pessoa? E mais para frente, vou ler mais um pouquinho. O Senhor, a partir do versículo 44, assim diz a palavra do Senhor: veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. E isso me faz ver que
Existem milagres que nós, sim, Senhora, podemos provocar, sim. Se você se posicionar hoje, você pode provocar o seu milagre. Isso é muito interessante. Porque a palavra diz, veio por trás dele. Mas ela já imagina, eu imagino alguém. Eu não sei vocês, mas eu tenho sobrinhos que são um pouco travessos. Eles aprontam e às vezes fingem que não aprontaram. E eu imagino aquela mulher a vir assim em meio à multidão, a caminhar, a dizer, com um simples toque, um toque, um toque, um toque. Ela estava no caminho, mas ela estava a provocar um milagre. Ela estava no caminho, lhe chamavam de impura, ela era improvável, mas Deus disse nela, da mesma forma que estás a provocar o teu milagre, eu te farei ser uma mulher provável. Porque quando ela toca na orla, o Senhor diz, de mim saiu poder. E eu me questiono, que poder é esse? Porque eu acredito que aquela mulher eu acredito que aquilo não foi só um toque físico, mas foi um toque espiritual. Porque há coisas que nós começamos, como vocês sabem, a igreja pentecostal tem aqueles momentos de oração fervorosos, e por aí vai. Mas o que é que nós fazemos? Nós nesse momento já estamos a provocar a nível espiritual, a atrair uma atmosfera. E eu acredito que naquele dia, aquela mulher saiu de casa, ouviu a fama de Jesus e disse, eu não vou esperar 1 ou 2 ou 3 dias. Se é hoje que eu posso ter um milagre, é hoje que eu vou chegar até Jesus. E eu fiquei, meu Deus, E o Senhor me fez ver que Ele pegou a mulher de fluxo de sangue, que era impura perante os olhos dos homens, mas bem provável diante dos olhos de Deus. E com isso, eu quero vos dizer que foi necessário uma mulher impura tocar na santidade de Jesus. Gerar testemunho dói. E eu imagino, isso até é uma frase clichê, né? Gerar testemunho dói. Tanta gente fala isso. Mas quando nós estamos a gerar um testemunho, existem virtudes durante o caminho. Ela padeceu durante 12 anos. 12 anos. Mas durante 12 anos alguma coisa foi trabalhada. E isso me faz entender que haverá certas situações que o Senhor mesmo vai nos ver, estamos a chorar, estamos a se lamentar, mas o Senhor vai dizer, filha, deixa essa dor te afetar mais um pouco, porque eu preciso trabalhar na tua fé, preciso trabalhar na tua convicção, preciso trabalhar naquilo que é o teu posicionamento. E eu imagino ela durante 12 anos a sofrer. E nós mulheres às vezes sabemos o que é ser humilhada. Eu ainda não passei muito na vida, mas já tive umas experiências que, meu Deus. E essas experiências que eu digo de humilhação me fizeram perseverar. Porque a palavra também nos conta uma história, que é Ana e Penina. Mas em meio às humilhações, Ana poderia ter respondido Penina. Por que ela não respondeu? Por que ela simplesmente calou e foi ter com Deus? Porque quando você está em Cristo, quando você serve Deus, você sabe quem verdadeiramente Ele é. E com isso eu quero te dizer que no dia de hoje Jesus está passando. Não fica nora, não fique distraída, porque Jesus, Ele está passando. Nós todos, eu vou meter como se estivéssemos nos tempos antigos. Todos nós aqui já ouvimos falar da fama de Jesus. Acredito que toda a gente aqui já teve um encontro com Jesus, já viu a manifestação do seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. E eu vos questiono, mulheres, e também homens, vocês não estão de fora. Se naquele tempo vocês tivessem a oportunidade de tocar na orla de Jesus, vocês tocariam? Porque eu tocaria. E eu, quando estava a meditar, o Senhor me fez ver que não é só sobre os tempos antigos, mas também é sobre agora. E eu te questiono, mulher, como você tem se posicionado? Porque antes de eu vir ministrar, o Espírito Santo também me confrontou.
E quando o Espírito Santo te confronta e traz aquilo que é a realidade, dói. E eu te questiono, que tipo de posicionamento você tem tido? Que tipo de fé você tem tido? Porque 3 coisas levaram aquela mulher ali: o ouvir, a declaração e a fé. Foram simplesmente 3 coisas. E eu me questionei, Senhor Jesus, como é que nos dias de hoje nós também podemos fazer para ser que nem a mulher do fluxo de sangue? Aquela que conseguiu tirar poder. Porque eu não sei vocês, mas o Senhor, Ele age por intermédio do seu poder. Não há nada que Jesus faça e não tenha poder. E quando nós tocamos na orla de Jesus, sai virtude. E o Espírito Santo me fez olhar ainda para o tempo assim. Imagina nós que somos mulheres, homens, por aí vai. Quando nós estamos apaixonados, parece que aquela pessoa é a única pessoa que existe, né? O teu coração bate mais forte quando você lhe vê, e você faz de tudo para não lhe magoar, mas para estar com essa pessoa. E o Senhor me ministrava que também deveria ser assim nos tempos de hoje. E que a sua igreja, em vez de estar acordada, ela está adormecida. E eu fiquei, meu Deus, o que é que nós podemos fazer para tirar poder de Ti, Senhor? O que é que nós podemos fazer para chegar até Ti? E eu te peço, fecha agora os olhos, por favor. Fecha os seus olhos e imagine. Jesus está passando. Jesus está passando. Jesus está passando. Imaginem a multidão a vos apertar, mas se posicionem no lugar daquela mulher e digam, Senhor Jesus, o Senhor está passando e eu tenho fé que somente com um toque eu serei curada. Então, continue com os olhos fechados e imagine você tocando na orla do Senhor. Imagine você tirando virtude do Senhor, porque aquela mulher, ela tirou poder e virtude do Senhor. E há quanto tempo as nossas mãos, elas não têm se inclinado para aquilo que é o verdadeiro caminho? Nesse exato momento, como vocês podem imaginar, Jesus está à vossa frente e vocês têm a hipótese de tocar na orla. Não existe ninguém, não existe amigos, não existe família, não existe marido, não existe namorado, não existe ninguém. Somente você e Deus. E isso é muito profundo. Podem abrir os vossos olhos, porque isso foi um exercício que eu fiz com o Senhor. E cada vez que eu dava um passo para a direção do Senhor, eu chorava, porque ela notava lá a presença dEle. Nós às vezes pensamos que precisamos de fazer 1001 coisas o extraordinário. Mas a mulher de fluxo de sangue, ela gastou tudo o que tinha em médicos. Mas ela foi simplesmente com a sua fé. E isso foi algo que me chamou a atenção. Mas enquanto eu meditava, o Senhor não falou só sobre isso. Mas Ele me falou, se você já tocou na minha orla, se tiveste a oportunidade de tocar na minha orla, por que o teu irmão do lado direito ainda não tocou? E o Senhor me fez ver que não é sobre nós, mas é sobre Ele. E a mulher de fluxo de sangue, depois que o Senhor pergunta à multidão, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? A palavra vai nos dizer, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Ela sabia que não podia se esconder porque o poder de Deus lhe afetou. Ela conseguiu tirar o poder de Deus. E a mesma coisa é com toda a gente que se posiciona em Cristo. Porque quando você conhece a fonte do poder, não tem como o teu irmão da esquerda ou da direita não saber quem é a fonte do poder.
E a palavra nos diz que ela sabia que não se podia esconder. E quantos de nós temos tocado na orla, temos tido experiências, mas o nosso irmão da direita nem da esquerda sabe que existe um Jesus, que existe uma orla que Ele pode tocar e pode gerar poder, cura, transformação, libertação. E você ainda não se posicionou. E quando o Senhor me falou isso, eu disse, meu Deus, eu lembrei de todas as palavras, ministrações que ficam guardadas simplesmente aqui. E a pessoa não tira. Lembrei de quando nós estamos até mesmo no trabalho, algo simples. E você pode simplesmente falar, um Deus te abençoe e já faz a diferença. E eu lembro que eu estava no meu trabalho. E eu carrego um colar. Eu acho que a maioria sabe um colar. E esse colar é muito importante para mim. Lá tem uma aliança que eu fiz com Jesus quando era mais nova. E até hoje eu carrego ele comigo. E, para além disso, tem um pingente que a minha amiga me ofereceu, que eu amo muito, que fala sobre um versículo, que é 1 Coríntios 13, né? Que é o versículo do amor. E eu gosto muito. E enquanto eu estava no trabalho, apareceu uma cliente, uma estrangeira. Ela falava inglês e eu também não sou já poliglota, né? Mas a pessoa se esforça aqui para entender e também tentar vender. Eu a falar com ela, ela me disse, o teu colar é muito bonito. E eu, obrigada. E ela falou, sabes, eu olhei o teu colar e o Senhor falou comigo. Eu disse, meu Deus. E ela disse, eu vi que no teu anel tens a palavra Jesus. Quem é Jesus para ti? E eu gosto quando me fazem essas perguntas. Eu adoro, porque a pessoa fica já ali a debater. Olha, eu fiquei ali 30 minutos só a conversar com aquela cliente sobre Jesus. E eu lhe disse, para mim Jesus é o meu tudo. Sem Jesus eu não sou nada. Nós gostamos de decretar isso, mas sabe o que ela me falou a seguir que me chocou? Ela disse, amém. Se Jesus é o teu tudo, quantas pessoas tu levaste a conhecer Jesus? E eu fiquei, essa senhora está muito ousada. Está me perguntar assim. E eu disse, eu comecei a meter já barreiras e desculpas. Sou um pouco tímida, não sei o quê. E ela me disse, no simples você pode começar. É no simples aonde trabalha, aonde Deus trabalha. E eu fiquei, meu Deus. E foi no simples daquela mulher de fluxo de sangue que Deus trabalhou. E enquanto eu meditava, o Senhor me fez relembrar que todos aqueles que estão em Cristo foram chamados para falar ao povo de Deus sobre a existência de Cristo, até mesmo aqueles que estão no mundo. E o Senhor me fez a seguinte pergunta: o que é que você tem feito com a tua fé? Porque a mulher do fluxo de sangue trabalhou nela e me alcançou. E eu te questiono, o que é que nós temos feito nos dias de hoje? Porque a igreja de hoje quer poder, mas sem busca. Quer santidade, mas sem sacrifício. E o Senhor, quando me falou isso, Ele me fez ver que nós temos que começar a mudar o nosso dicionário. O que é tudo para ti e o que é nada para ti? Porque muitas das vezes nós falamos, já perdi muito por amor a Jesus. O Senhor me fez relembrar os discípulos. Você sabe o que é ser perseguido? Às vezes estão a te apertar só um pouquinho no espírito, mas já estás já estou cansada, já não sei o quê, porque não sei o quê. Isso ainda é só um início. Isso ainda é só um início. E eu fico impactada quando Deus fala, porque o Senhor, Ele é muito específico. Quando Ele me ministrou sobre essa história, eu não sei se vocês viram, mas a levita Nair lançou uma ministração e uma delas se chama Um Toque na Orla. E a cada vez que ela ministrava e louvava Um Toque na Orla,
eu vi as pessoas a serem inundadas. E eu ali no meu quarto, eu disse: Senhor, eu também quero te provocar. Eu quero sentir aquilo que a mulher de fluxo de sangue sentiu. Porque vocês imaginam o que é sofrer durante 12 anos? Simplesmente um toque e toda aquela tua dor acabou. É assim que funciona com Jesus. E hoje eu te digo, anda em contramão ao mundo. Porque aqueles que são escolhidos andam em contramão ao mundo. Aquela mulher de fluxo de sangue andou em contramão àquela sociedade que lhe dizia: você é impura. E às vezes Satanás vem de rasteira e começa a te decretar coisas do teu passado. Que você não merece essa graça, que você não merece o perdão. E ainda por mais, às vezes até as pessoas que acompanhavam o teu passado ficam: mas a fulana Y mudou. Como é que ela mudou? A fulana Y agora é da igreja. Mas quando nós conhecemos quem é verdadeiramente Cristo, aquilo que o mundo está a falar não pode permanecer. Porque você sabe que você é centrada. Você sabe que tens uma identidade em Cristo Jesus. E isso é interessante, porque o Senhor me fez ver que hoje em dia muitas das mulheres têm perdido aquilo que é verdadeiramente a sua identidade. E eu vim para te anunciar como serva que você não é aquilo que Deus... Você é aquilo que Deus diz. Olha já, Satanás. Você é aquilo que Deus diz. Por mais que Satanás tente te dizer: você é impura. Naquela época você agia assim, naquela época você ia na discoteca, naquela época fumavas, naquela época bebia. Começa a decretar a cada vez que cada pessoa se levantar e falar, diz: eu conheci um Deus que me mudou. Eu já não sou aquilo que eu era, porque o Senhor me transformou. E eu pela fé sou nova criatura. Então eu te digo, você não é uma mulher improvável. Você é uma mulher provável. Por mais que digam: a fulana está a sonhar alto, deixa sonhar, porque o meu Deus falou que é provável acontecer. Eu sirvo um Deus que... Eu sirvo um Deus que se eu tocar simplesmente nas vestes, sai poder. Eu sirvo um Deus que se eu alcançar, chegar, eu posso tirar virtude. Eu não falo só de coisas físicas, mas falo de coisas espirituais. Se fosse você, se levanta. Levanta-te, mulher. Levanta-te, 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 levanta-te. Porque o Senhor diz: hoje toque somente na minha orla. E hoje eu te digo: toque somente na orla. Diga: Senhor, se eu não tenho fé, trabalha na minha fé. Se eu ainda não sei me posicionar, trabalha no meu posicionamento. Se eu ainda não sei como falar, trabalha nas minhas palavras. Se eu ainda acho que eu sou tola, Senhor, muda-me para que eu seja considerada uma mulher sábia. Porque o Senhor na sua palavra nos diz que uma mulher edifica o seu lar. Você pode edificar o teu trabalho, na tua universidade, os teus familiares. E eu te convido nesta manhã a andar em contramão aquilo que o mundo diz. Porque você é uma mulher provável. E o Espírito Santo, quando me falou sobre tocar na orla, para você tocar em vestes santas, você não precisa de estar totalmente assim, periquitada, como eu gosto de falar. Às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que o Senhor vai falar a nosso respeito quando nós pecamos e nos afastamos. Mas no dia de hoje eu venho te dizer, eu não sei se você pecou, eu não sei como está a tua vida espiritual, mas no dia de hoje o Senhor está andando, o Senhor Ele está passando e Ele quer achar filhas e servos e servas que estão preparados para tirar poder das vestes dEle. Ele diz, eu estou disponível, porque naquela época o Senhor estava disponível para o povo, Ele não estava indisponível, mas a mulher de fluxo de sangue não enxergou só com os olhos naturais, mas com os olhos sobrenaturais. Então eu te digo, nesta manhã
manhã, enxerga com os seus olhos sobrenaturais e começa a dizer: Senhor Jesus, eu sei que eu sou uma mulher provável. E ainda existe mais para tipo umas 7 páginas. Mas eu acredito que o Senhor falou aquilo que Ele queria falar. E que existem mulheres que precisam de simplesmente se posicionar e tocar na orla, tocar na identidade, tocar na própria obediência que é Cristo. E não existe melhor pessoa para você aprender do que Cristo. Não existe amiga que vai te falar: faz assado, faz cozido. Porque quando você tem Cristo, você tem tudo. E 3 palavras que eu deixo aqui: ande em fé, ande com visão e ande declarando. Porque a mulher de fluxo de sangue, ela andou sobre a própria visão que ela decretou. Porque ela disse: eu serei curada. Mas ela está a caminhar e está a falar: eu serei curada. E nesta manhã eu te digo, daqui a nada a senhorita Rosa, ela vai subir para pregar. E eu te digo, fica atenta, porque Jesus está passando. E Ele precisa de encontrar filhas que estão preparadas e que estão a dizer: Senhor Jesus, eu quero ser usada como a mulher do fluxo de sangue. Eu quero ter propriedade no meu falar. Eu quero ter aquilo que é autoridade espiritual. Então, simplesmente, fiquem alerta e tenham os seus ouvidos abertos. Amém?